verdade, e na minha opinião pessoal, não se espera muita coisa diferente daquela que tem acontecido até hoje, não é? Tem havido sinais de que, enfim, os mecanismos que têm sido utilizados nos últimos anos e nos últimos meses são para se manter, ou seja, o orçamento para 2014, o orçamento de Estado para 2014 foi aprovado. Nesse orçamento de Estado estão várias milhares de milhões de euros de austeridade, conforme a Troika gosta e está estabelecido e tem vindo a estabelecer. Uma austeridade que supera aquilo que foi o memorando de entendimento assinado entre os três partidos do arco do poder, designados como arco do poder, e portanto esta 10ª avaliação, enfim, poderá não trazer nada de novo que não seja este figurino que nós estamos habituados. O que talvez distinga e comece a distinguir estas avaliações que agora faltam tem a ver com a proximidade do fim do memorando de entendimento, não é? Nós em junho, porventura, podemos ter a possibilidade de deixar de ter a Troika aqui em Portugal. E diga-se em bom da verdade que isso é talvez uma das metas mais importantes para o governo que está no poder. Conseguir deixar de ter estas três entidades a ditar aquilo que são as opções do governo nacional. No entanto, há aqui muitos riscos que todos os economistas e mesmo alguns políticos mais experimentados têm vindo a sublinhar, e esses riscos podem, enfim, ditar a continuidade do resgate, diga-se em bom da verdade, ou o chamado programa cautelar, que também, diga-se em bom da verdade, ninguém sabe muito bem o que é, porque ainda não houve nenhum teste de programa cautelar na Europa, nenhum dos países ainda foi sujeito a este programa cautelar. A Irlanda, que era uma possibilidade que se colocava em cima da mesa de vir a ter um programa cautelar, não vai tê-lo, e as explicações para não tê-lo, não vir a ter, são várias, sendo que aquela que me parece mais verossímil, mais consistente, é de que a própria Irlanda não quis esse programa cautelar, e não quis esse programa cautelar porque isso significava a manutenção de uma série de condições de austeridade que os irlandeses não querem continuar a ter, porque isso prejudica-os, e portanto foi uma decisão soberana da Irlanda perante a União Europeia. E isto parece-me tanto mais verdade quanto o Vice-Presidente da Comissão Europeia veio dizer recentemente, não sei se foi do vosso conhecimento, mas veio dizer recentemente que a Irlanda não teve acesso a um programa cautelar porque não tinha condições para o ter. Ora, isto é uma coisa verdadeiramente absurda, porque se a Irlanda, na situação em que está, não teve condições, segundo a Comissão Europeia, para ter acesso a um programa cautelar, o que é que acontecerá a Portugal, que está numa situação muito pior do que a Irlanda nesta altura, e que não tem o histórico do ponto de vista de desenvolvimento e de crescimento económico que tem a Irlanda. A Irlanda teve, durante a última década, crescimentos económicos, os principais crescimentos, os maiores crescimentos, assim aqui é, os maiores crescimentos do PIB na Europa nos últimos anos, e portanto a situação económica e estrutural da Irlanda não tem nada a ver com Portugal. É bom lembrar que o crescimento do PIB na Irlanda faz sobretudo à custa das exportações, enquanto Portugal é apenas 40% e tem vindo a aumentar, portanto próximo de 40% nos últimos anos, e portanto digamos que a possibilidade dos irlandeses estarem melhor do que Portugal do ponto de vista estrutural é muito grande, e portanto é estranho que o Vice-Presidente da Comissão tenha dito que a Irlanda não teve acesso a um programa cautelar porque não reunia condições. Portanto, isto significa que dificilmente Portugal reunirá condições até para um programa cautelar, segundo a lógica da União Europeia, e eventualmente terá que se submeter a mais um plano de resgate. E portanto, nesta analogia entre a Irlanda e Portugal, eu queria sublinhar sobretudo esta questão, que é a questão dos irlandeses serem capazes de defender aquilo que é melhor para eles e estarem, digamos assim, já com a capacidade para decidirem eles próprios o que é melhor para eles. E, por outro lado, demonstrar que ao longo deste período todo de programa de resgate da Irlanda, embora com características diferentes, porque a Irlanda foi sobretudo o seu sistema financeiro que entrou em colapso, mas neste período todo há aqui uma diferença face a Portugal, que foi a insistência dos irlandeses em bater o pé face a medidas que consideravam exageradas e que provocavam prejuízos na sua economia. E, portanto, este exemplo Portugal não seguiu. E Portugal, que estava à espera de vir a ser uma Irlanda, já não sabe bem o que é que há de ser, porque a Irlanda não teve programa cautelar, nem teve programa de resgate, e, portanto, Portugal está um bocadinho órfão daquilo que devia de ser seguir este ou aquele. E, portanto, eu penso que esta próxima avaliação
é decisiva, definitivamente, para as intenções do Governo da República. O Governo da República vai insistindo sempre que as coisas estão a melhorar. Agora houve uma compra de dívida pública que acabei de ouvir na rádio, que segundo os ministros, a Ministra das Finanças correu muito bem, e portanto isto demonstra que Portugal está bem, mas que Portugal continua a ter um problema muito grave, e este é que é o cerne da questão. Faça-se as substituições de dívida que fizermos, ou seja, estamos a falar de uma substituição de uma dívida de curto prazo por uma dívida de longo prazo, e isso obviamente é uma boa notícia, porque de alguma forma permite estender prazos e termos de pagar tanto dinheiro nos próximos tempos, mas a verdade é outra, é que, ou melhor, ainda há uma outra verdade neste processo, é que ou Portugal consegue crescer economicamente e dessa forma consegue pagar, porque esta dívida vai ter que ser paga mais cedo ou mais tarde, consegue pagar essa dívida, ou se não crescer economicamente, isto é apenas empurrar com a barriga, como aliás temos aqui um senhor na Madeira que também costuma fazer, e empurrar com a barriga não resolve o problema. Portanto é preciso encontrar uma solução para pagar a dívida, e essa solução não está sequer a ser discutida em Portugal neste momento, e nós sabemos que a solução para pagar a dívida é crescer economicamente, e portanto todas as medidas que têm vindo a ser implementadas e que esta Troika tem vindo a negociar com o Governo da República são medidas contrárias e, do meu ponto de vista, inimigas do crescimento económico. E, portanto, nós temos aqui uma equação que, do meu ponto de vista, é impossível, e enquanto não cortarmos com este tipo de questões, provavelmente será muito difícil sair deste ciclo vicioso. Agora, só para terminar, eu acho que o grande drama é não termos um governo capaz de bater o pé com estas entidades internacionais, no sentido de, em alguns casos, dizer chega, esta medida não pode ser posta porque esta colocará o país numa situação mais difícil. Veja-se, por exemplo, o caso do IVA da restauração, que é, eu costumo dizer e digo sempre, um absurdo político, e não consigo perceber como é que ainda não foi ninguém capaz deste país de explicar à Troika que o país que depende muito, como depende do turismo, não pode ter um IVA desta dimensão que o torna menos competitivo com outros países. E, portanto, isto é algo que é inexplicável. Só compreendo isto num governo que é um governo manso perante a Troika e, portanto, não é um governo que faz aquilo que tem que fazer. Doutor, em termos redutores, podemos dizer que esta intervenção da Troika até agora em Portugal resultou apenas numa taxa de crescimento que é expectável para o próximo ano, porque de resto não há mais nada que possamos dizer que foi possível. Bom, o que se pode dizer é que Portugal tinha um problema de ajustamento de finanças públicas que tinha que resolver. Houve um esforço dos três partidos do arco do poder, com as três instituições que serviram no fundo para emprestar o dinheiro a Portugal que Portugal precisava, mas que foram implementados um conjunto de condições, ou seja, Portugal receberia aquele dinheiro, mas em troca tinha que estabelecer um conjunto de opções no país. O que nós achamos, o que eu acho, é que se nós tivéssemos nos limitado àquilo que era o texto do memorando de Troika assinado na altura que este governo tomou posse, porventura nós não estaríamos na situação em que estamos e talvez estivéssemos a resolver o problema fundamental na altura, que era o déficit público. Nós tínhamos um déficit muito elevado, penso que se lembram todos, próximo de 9%, tínhamos que estabilizar e tínhamos que ir reduzindo despesa pública no sentido de podermos permitir que as nossas receitas paguem pelo menos as nossas despesas. É basicamente estas as contas que queríamos fazer. Ora, o que se passou foi que a austeridade foi tão grande, colocou-se tanta austeridade numa fase inicial, que essa austeridade deu cabo daquilo que é fundamental para nós, que é do crescimento económico que falava. Ou seja, nós, desde que entrou a Troika, não conseguimos crescer economicamente, ou não crescemos quase nada, e estamos mesmo a diminuir o nosso PIB. E, portanto, isso tem levado a quê? Que a nossa dívida aumente ainda face ao PIB, porque a dívida, apesar de tudo, tem vindo a aumentar sucessivamente, mas o peso da dívida no PIB ainda tem aumentado mais. Porquê? Porque o PIB tem diminuído, e portanto isto é matemática, portanto o PIB diminui, e portanto o peso da dívida acaba por aumentar face ao PIB, e portanto nós acabamos por ter uma solução que foi uma não solução para os filhos da questão, e arranjamos um outro problema, que foi, tivemos mais desemprego e menos crescimento económico, e portanto nós neste momento temos um país praticamente no marasmo, e com dificuldade em poder arrancar com os condicionalismos que a Troika foi criando com este governo à volta do país. E, portanto, eu acho que os resultados que nós temos hoje não são de facto bons resultados. E não são bons resultados porque eu desconfio que o país vai estar os próximos 10 anos sem crescer ou a crescer a valores muito, muito reduzidos e muito rudimentares. E isso, obviamente, não resolve o problema essencial das pessoas, porque o que nós queremos é que haja crescimento económico e que haja, ou haver crescimento económico, que haja crescimento do emprego e diminuição do desemprego. E essas questões não foram calculadas no quadro da Troika, porque há uma visão absolutamente orçamentalista da Troika e deste governo, e a visão orçamentalista é: nós vamos tratar do déficit e depois então pensarmos no crescimento económico. Ora, a economia não funciona assim. Nós não podemos esquecer que há uma economia, começarmos a pensar em tratar das questões do déficit e depois deixar a economia de lado. Não, é fundamental que numa mesma forma que se trata
de encontrar medidas que contenham o déficit, por um lado, e que sejam moderadoras do ponto de vista da despesa, também se tenham medidas para alimentar o crescimento económico. Porque se nós tivermos crescimento económico, estas questões do déficit deixam de ter tanto sentido como têm. O grande erro do governo foi exatamente esse, a obsessão pelo déficit. Eu penso que o grande erro do governo foi aceitar o pacote integral que a Troika trouxe para Portugal. E começo por aqui. Nós não soubemos negociar coisa nenhuma com a Troika. A Troika apresentou um pacote, apresentou um plano, e nós, sem qualquer poder de argumentação, porque estávamos numa situação extremamente difícil, e compreendo quando estamos a precisar de um financiamento, claro que temos numa situação negocial inferior àquela que a empresa, o financiador, tem capacidade de negociar muito superior àquela que Portugal não tinha, e levou com que nós não tivéssemos qualquer hipótese de poder negociá-lo. E aceitamos o pacote integral, que foi um pacote que, infelizmente, vai arruinar já em declínio a nossa economia nacional. E vai, acima de tudo, ir ao aumento da carga fiscal sobre as empresas e sobre as famílias. E esquecendo, como o Carlos já disse muito bem, a criação de incentivos de modo a que a economia pudesse criar riqueza e pudesse manter o emprego, coisa que não aconteceu. Tenho aqui alguns números. Só o desemprego com a entrada da Troika em Portugal, no último trimestre de 2012, vejam só o número, levou por dia, em cada dia útil, 558 novos desempregados. Portanto, isto explica muito bem o sofrimento que a economia sofreu com o pacote de austeridade imposto pela Troika, que infelizmente 85% ou mais de 85% era feito à custa do aumento da carga fiscal, o aumento da carga fiscal sobre as empresas e sobre as famílias, e com pouco mais de 20% sobre a redução da despesa pública. Nós pensamos que a situação devia de ser inversa, o aumento da carga fiscal devia de ser muito inferior aos praticados, e então haver uma diminuição da despesa pública. Também tenho aqui alguns números que é importante refletir o quanto foi prejudicial o pacote apresentado pela Troika e que Portugal não soube negociar. Só nos últimos 3 anos, pouco mais de 3 anos, as famílias foram saqueadas, tanto as famílias como os pensionistas e os funcionários públicos. Vejam só, nas famílias foram retirados mais de 47 milhões de euros nos últimos 3 anos. Aos pensionistas foram retirados 2,7 mil milhões de euros. Aos funcionários públicos, 8,6 mil milhões de euros. Isto representa o pacote de austeridade imposto pela Troika. Claramente que este dinheiro é retirado a quem consome, a quem tem poder de compra. Logicamente que em menos dinheiro são muitos milhões retirados à economia real e que vai ter impactos negativos nefastos na nossa economia. E isso nota-se, e isso foi bem visível, e é bem visível ainda hoje, que se vê a olho nu o sacrifício que as empresas estão a ter e a necessidade que as empresas voltam a sentir, de modo a poderem refinanciarem-se e criar riqueza no país. Quero-vos dizer também, com a Troika, a consolidação fiscal foi superior a 5% do nosso PIB. Isso demonstra o aumento que foi feito por via da consolidação fiscal, um aumento brutal que representa uma situação impensável numa economia que já era frágil por si só e que tinha pouca estrutura em termos socioeconómica para ter este pacote que foi elevadíssimo, feito à custa da austeridade fiscal, onde devia de ser feito, quanto a mim, pela via da redução da despesa pública. De acordo com a Comissão Europeia, Portugal vai ser dos países que foram intervencionados pela Troika, aquele que vai perder mais população até 2015, quando se for o crescimento e não como o acordo.
as potencialidades de crescimento da Parásito dependem muito desse fator, em situação que ficamos. Quer dizer que durante muitos anos Portugal vai ter problema. Claro que isto vem no seguimento daquilo que estava a dizer. Claro que estas medidas que foram impostas levou com que o aumento do desemprego disparasse e o aumento do desemprego da juventude, não é? Principalmente da juventude com licenciatura e com ensino superior, foi superior àquela que já tínhamos. Hoje, os desempregados com licenciatura são superiores a 35% da população desempregada. Portanto, é um valor, é um número assustador, não é? Isto vem do encontro do número que eu disse ainda há pouco, foram 558 desempregados dia. Logicamente que parte desta gente, capaz e com saber, teve que sair do país, não é? Eu recordo-me que, a determinada altura, o Presidente até veio a público incentivar que os licenciados e desempregados, a única alternativa era sair. Discurso que, quanto a mim, é impróprio e desmotivante para quem tirou um curso, até para o país que teve um custo com aquela formação e após 5 ou 6 anos de custos sobre o ensino, sobre um determinado indivíduo, a motivação que lhe dá é sair do país e arranjar emprego lá fora e sair de talentos que todos nós precisamos cá dentro. O que é facto é que para retomar e para dar de volta a estabilidade e para criar emprego a essa gente que saiu, não há dúvida que espero, como o Carlos disse muito bem, que a partir de junho do próximo ano nós conseguíssemos libertar desta austeridade imposta pela Troika e que o crescimento se faça sentir rapidamente por via da produtividade, por via do crescimento económico, por via do aumento do emprego, e só assim pode ser de sermos capazes de ativar os mecanismos de criação de emprego, motivar aquela gente que saiu, que tanto faz falta a um país que precisa daqueles que têm talento e que são capazes de criar riqueza internamente. Dr. Carlos Pereira, Portugal precisa ou não de um novo resgate? O secretário de Estado, Carlos Moedas, diz que não. O que é que acha? Bom, isso é a pergunta de $1 milhão, não é? Como se costuma dizer. Bom, toda a gente discute neste momento o que é que vai acontecer com Portugal depois destas avaliações da Troika e, portanto, o que acontece com o fim deste resgate, deste primeiro resgate. Ora, a circunstância de Portugal precisar ou não de um resgate tem a ver com o que se passar daqui para a frente, naturalmente, e das necessidades de liquidez que Portugal estiver e a capacidade com que ele pode ir ao mercado ou não buscar esse mesmo dinheiro. E, portanto, essas condições não estão hoje salvaguardadas, contrariamente ao que possa querer dizer o Secretário de Estado. A verdade é que hoje, nesta altura, ainda não estão salvaguardadas essas condições que permitam que Portugal se liberte das entidades que nos financiam e possa sozinho se financiar, porque no fundo é isso. Não termos um resgate ou não termos um programa cautelar significa Portugal ir sozinho para o mercado e colocar dinheiro e esse dinheiro poder ser comprado, essas dívidas poder ser comprado por outros países, por outros especuladores e, enfim, conseguir-se financiar a sua própria atividade. Ora, isso só começou a acontecer de forma mais significativa quando o BCE apoiou este procedimento e este processo e, portanto, Portugal conseguiu ir aos mercados de forma acompanhada, assistida, digamos assim. Aliás, a expressão foi muito bem utilizada por alguns economistas, quer dizer que Portugal vai aos mercados e bem sucedido, mas vai de forma assistida, porque o BCE vai acompanhando e vai comprando essa mesma dívida. E, portanto, digamos que precisarmos ou não de um segundo resgate tem precisamente a ver com essa questão de nós estarmos ou não preparados. E como é que nós podemos estar ou não preparados? Precisamente quando as nossas condições estruturais forem equilibradas e estiverem adequadas. E uma das condições estruturais fundamentais tem a ver com as perspectivas de crescimento do PIB, da riqueza. E essas são dramáticas, ou seja, é evidente que se o nosso país continuar a ter performances económicas que tem vindo a mostrar, e as performances económicas são uma desgraça, diga assim a bom da verdade, porque não sabemos, apesar de tudo, se 2014 vai ser um ano de crescimento económico ou não. Diz que sim, mas é um crescimento económico muito redutor, próximo de 1%, e portanto isso é 0,8%, portanto pode ser 0,3%, pode ser 0%, pode ser menos qualquer coisa, depende do que virá a acontecer. E portanto isto significa que depende da performance que nós tivermos nesta altura, mas depende também de outras coisas, que é, por exemplo, a execução do Orçamento de Estado. Este Orçamento de Estado, como já se disse aqui, tem vários riscos.
tem muitos riscos, aliás, riscos orçamentais. E se esses riscos, alguns deles, se concretizarem, nomeadamente, por exemplo, o risco do Tribunal Constitucional de decretar inconstitucional a questão da convergência de pensões, o que significa já um buraco de 700 milhões de euros, e portanto isso significa que o país não cumpre aquilo que é um essencial que devia de cumprir e aos olhos dos mercados deixa de ser cumpridor, e portanto, com certeza que se isso acontecer, é quase certo que Portugal vai precisar de uma assistência, seja programa cautelar, seja resgate. É evidente que hoje em dia também as condições da Europa são um bocadinho diferentes e a Europa também encara com maus olhos Portugal se transformar numa nova Grécia. E isto é um bocadinho ao contrário do que a gente dizia, que é os governantes, por um lado, querem seguir aqueles que estão melhor, ou quer ser uma Irlanda, não quer ser uma Grécia, mas neste momento o que a Europa também sabe é que é bom que nós não tenhamos mais uma Grécia, porque senão então digamos assim, a machadada mais profunda ainda naquilo que é a credibilidade da Europa. E, portanto, porventura, os europeus e as entidades europeias tudo farão para impedir que Portugal tenha um resgate no sentido de que a Grécia teve esse mesmo segundo resgate. E porventura poderão caminhar para uma coisa mais semelhante a um programa cautelar, que é no fundo assistir a ida do país aos mercados. Mas essa questão é uma questão que infelizmente ninguém poderá saber responder nesta altura de forma segura. Porventura só o Secretário de Estado Carlos Moedas sabe lá Deus porquê, com que visão aquele conseguir fazer essas contas e essas previsões, mas isso seria fazer futurologia, estar a dizer que é possível ou não. Eu acho que neste momento as condições são muito pouco favoráveis. Eu acho que Portugal poderá vir a ter muitas dificuldades em conseguir escapar a uma possibilidade de ter mais um programa cautelar ou mais um resgate. Eu acho que a favor desta circunstância, ou melhor, a favor de não ter isto, está a circunstância da Europa também não querer mais uma Grécia, e portanto tudo fará para que encontre uma solução favorável, mas que não tenha o impacto que teve o segundo resgate na Grécia, e portanto há aqui um conjunto de variáveis que vão concorrer todas para nós sabermos o que é que vai acontecer em junho. Agora, de qualquer maneira, o que me parece importante é que este Orçamento de Estado, tal como está desenhado, tem muitos perigos, não salvaguarda o país de nada e, sobretudo, coloca, do meu ponto de vista, um ónus num aspecto fundamental para garantir a ida aos mercados de forma sadia, que é a questão do crescimento económico. Ou seja, este orçamento não tem todas as opções que devia ter para permitir que Portugal consiga crescer economicamente, e esse é porventura o sinal mais importante para que os mercados olhem para Portugal com confiança e que possam eventualmente emprestar dinheiro a este país. E portanto, esse é o grande problema. Há um erro de raciocínio neste governo, que é pensar que se tiver um déficit controlado, os mercados vão facilitar-nos a vida. Eu acho que não é bem assim. Nós temos que ter um déficit controlado, mas se não tivermos um PIB a crescer, os mercados não confiam em Portugal e nós aí vamos precisar de um resgate ou vamos precisar de um programa cautelar. Doutor Relina Breve, no caso concreto da Madeira, até este momento, que imagem é que sai após esta entrada da troca no país? Eu penso que a entrada da troca no país teve um efeito direto no plano de ajustamento financeiro que a região também foi obrigada a ter. Mas isso aí, ao contrário do país, eu penso que o plano de ajustamento financeiro imposto à região, que foi exclusivamente da responsabilidade do PSD, porque foi ele quem governou a Madeira nos últimos 37 anos ou 38 anos, onde a oposição não foi chamada para coisa nenhuma, não é? Não foi ouvida, não contribuiu para o plano que hoje os madeirenses estão a sofrer, mas o que é facto, da mesma forma como o país não aguenta o plano imposto pela Troika, o plano de ajustamento financeiro, que é necessário uma renegociação de imediato, porque os juros são insuportáveis, os timings de execução desse mesmo plano são inconcebíveis, não é? A economia não aguenta. Mais grave passa-se aqui na região, numa economia tão pequena, tão pobre, tão frágil. O plano de ajustamento financeiro, também aceito e negociado por este Governo Regional, é inconcebível. É inconcebível porque põe em causa toda a estrutura económica e social de uma região pobre como a nossa, não é? O que estamos a ver é que, passados 2 anos do plano de ajustamento financeiro, o empobrecimento é atroz no que toca aos rendimentos das famílias e no que toca ao encerramento de centenas e centenas de empresas, que já aconteceu, infelizmente, nos últimos 2 anos. E isto passa-se de uma forma quase surreal aos olhos deste Governo Regional.
É uma situação dramática em ver um governo que não quer admitir o erro que foi a assinatura em janeiro de 2012, a assinatura deste plano de ajustamento financeiro, e que não tem capacidade de renegociar este plano de ajustamento financeiro. E penso que tanto o CDS como toda a oposição já fez passar a mensagem, ou pelo menos já chamou a atenção várias vezes, que a Madeira não pode continuar a executar um plano imposto desta forma, que a Madeira não tem capacidade, nem as famílias têm capacidade para aguentar mais esta austeridade, mas o que é facto é que este governo também não apresentar soluções para este plano de ajustamento financeiro, mas o que é certo é que eu também sou daqueles que pensam que este governo não tem capacidade negocial para apresentar coisa nenhuma, não tem o discernimento, não tem a capacidade, pelo menos, de apresentar ao país, que é o país que tem que negociar, um projeto alternativo, uma estratégia alternativa a este plano de ajustamento financeiro. Estou certo que este plano, e acredito que tem que ser alterado, caso contrário, a Madeira continua a aumentar a linha do empobrecimento e enfraquecer cada vez mais o nosso tecido económico e empresarial, que já, por si só, já era frágil. Dr. Carlos Pereira, a Madeira, tal como o país Portugal, o que demonstra neste estudo é que tem capacidade de bater o pé, não consegue reivindicar melhores condições. Sim, eu queria antes disso fazer duas notas importantes, que é bom lembrar, a gente diz sempre isto, mas às vezes é bom dizer o óbvio para as pessoas que nos vão ler e aquelas que nos estão a ouvir, que é este plano de ajustamento económico e financeiro foi desenhado pelo governo do PS de Madeira com o governo da República e foi desenhado nas costas dos madeirenses, porque nenhum partido da oposição partilhou ou contribuiu para o conteúdo deste plano, nem nenhuma entidade da sociedade civil madeirense deu contributos decisivos para este plano, o que significa que este é um plano cujas consequências só têm um responsável, e esse responsável é o Dr. Jardim e o PS de Madeira. São eles os únicos responsáveis das consequências deste plano, não há mais ninguém, porque a opção do Dr. Jardim e do PS de Madeira, na altura em que foi descoberta a falência da Madeira, nós já sabíamos porque tínhamos conhecimento e tínhamos vindo a alertar, mas o reconhecimento da falência da Madeira pelo PS de Madeira, quando isso aconteceu e a necessidade de haver um financiamento extra através deste resgate, nessa altura o Dr. Jardim optou que isso era ele que ia fazer tudo nas costas dos madeirenses, como eu disse. E, portanto, nós fomos confrontados com um plano que desde a primeira hora dissemos que era um plano suicida para a região, não era um plano adequado para a região, porque era demasiado violento, exigia austeridade a mais, e essa austeridade excessiva sobre uma região pequena, ultraperiférica, que depende da solidariedade nacional e europeia, iria matar a sua economia, transformar a sociedade desestruturar a educação, desestruturar a saúde e transformar a nossa sociedade numa sociedade muito mais pobre e, sobretudo, com muito menos esperança com o futuro. Este como notas iniciais. Sobre a questão propriamente dita, o que se verificou a partir daí é que esta circunstância do governo ter optado, e eu considero isto um erro histórico, ter optado por sozinho negociar um plano, tirou-lhe força, credibilidade e competência para poder discutir com Lisboa e bater o pé a Lisboa um conjunto de matérias que são fundamentais para a Madeira. Ou seja, eu diria que se eu disse há bocadinho que Lisboa foi mansa com a União Europeia na discussão das opções políticas que deviam estar no memorando, a Madeira foi muito mais mansa e optou por uma atitude muito mais mansa com Lisboa, e o Dr. Jardim optou por ser o bom aluno de Lisboa para poder demonstrar que era capaz de cumprir um plano que estava todo nas costas dos madeirenses e eram os madeirenses que pagavam. Ou seja, para o Dr. Jardim foi muito confortável ir a Lisboa dizer que ele resolvia as coisas quando atirou a austeridade e os sacrifícios sobre todos os madeirenses, porque o Dr. Jardim não resolve absolutamente nada, como se vê, nem fez um único sacrifício. Aliás, o Dr. Jardim é conhecido já no continente como das poucas pessoas neste país, de meia dúzia de pessoas, que acumula reforma com salário. A austeridade não chegou e os sacrifícios não chegaram à pessoa do Dr. Jardim, o que significa que ele optou por cumprimentar com o chapéu alheio, dizer que pagaria a dívida, coisa que não vai fazê-lo, como é óbvio, mas que disse que pagaria a dívida, mas está a pagar a dívida com o dinheiro dos madeirenses e das empresas da Madeira, das famílias da Madeira, não com o dele. E isto é de facto muito complicado e muito discutível. Por outro lado, sobre a questão da austeridade, que eu acho que é preciso as pessoas perceberem isto. O plano de ajustamento económico e financeiro, e eu fiz essas contas, o plano de ajustamento económico e financeiro significou, em 2012, uma austeridade no valor de 720 milhões de euros. Isto significa que
no ano de 2012, entre redução da despesa e aumento da receita, portanto, mais impostos e menos despesa da educação, da saúde, do investimento público, foi retirado da economia 720 milhões de euros. Isto significa 13% do PIB. É muito mais, é quase o dobro da austeridade que se fez no país nessa altura. Além da austeridade que nós apanhámos do continente em decorrente do plano de ajustamento financeiro do continente. Em 2013, que está em curso, a austeridade que vai ser efetuada são mais 740 milhões de euros. Ou seja, mantivemos os cortes na despesa de investimento, educação, saúde e aumento fiscal outra vez. E em 2014, com o Orçamento Regional que já se conhece, estão perspectivados outra vez mais 730 milhões de euros de austeridade. Ou seja, em 3 anos de austeridade, o Governo Regional vai retirar da economia 2.200 milhões de euros, é 45% do PIB da região. Portanto, eu acho que é fácil as pessoas perceberem, quando se tira este dinheiro todo da economia, o efeito que isto tem, quer nas empresas, na dinâmica do mercado interno, por um lado, quer também na perspectiva de crescimento económico através da questão do investimento público que é retirado. E, portanto, há aqui um fenómeno que é um fenómeno de empobrecimento, de reduzir, de cortar, cujo impacto na economia é significativo. E isso não está a ser tomado em consideração. Porque, repare, nós neste momento ainda não sabemos qual é a evolução do PIB em 2012. Não fazemos ideia. Os únicos dados que temos são os dados de 2011 e nessa altura o PIB já estava a descer menos 2,3%. Ora, em 2012, com estes cortes todos, imagine-se em que valores é que deve estar o PIB. E eu acho inacreditável que o Governo Regional, para 2014, preveja também ele um aumento de 1,2% do PIB da região. Isto é um delírio, como é óbvio, isto é um delírio do Dr. Jardim e do Dr. Garcês, que não está a ver o filme e que com certeza está convencido que os madeirenses andam todos a brincar e que isto basta dizer umas coisas para tapar aquele escândalo que é a governação do Dr. Jardim. E, portanto, este nível de austeridade que nós estamos a falar é um nível de austeridade que está a afetar significativamente e profundamente a economia e é o responsável naturalmente para a criação do desemprego que tem vindo a criar e para a eliminação de postos de trabalho que tem vindo a ser criada e também por aquilo que disse há bocadinho o Ricardo, que é a questão da imigração. As pessoas não veem na Madeira soluções e a única maneira que têm é sair da Madeira para poderem encontrar uma alternativa para a sua vida. E isto é de facto um cenário catastrófico do meu ponto de vista social e económico. Mas o mais engraçado, já agora, Ricardo, pensando no que o Ricardo está a dizer, é que continuamos a ouvir o Secretário das Finanças a dizer que está extremamente satisfeito com a execução deste plano de ajustamento financeiro, com um regozijo enorme, só que se esquece do efeito nefasto que está a pôr a economia regional. E depois diz-me uma coisa mais interessante, é que o orçamento para 2014 é o início da consolidação financeira de uma região que está debaixo de um plano deste de ajustamento financeiro. Na nossa ótica e na minha ótica, acho que a consolidação apenas é feita do PAEF, não da economia, não da dívida que a região tem, mas apenas e tão só do PAEF e muito à custa, como o Carlos disse muito bem, com a retirada de mais de 700 milhões de euros em cada ano, retirada essa que prejudica gravemente o consumo, a economia regional, que dificilmente sobrevive com esta retirada na economia real. Mas curiosamente também apresenta o ponto que diz que a economia não se pode desenvolver se não houver dinheiro a circular, não é? Mas como é que... Embora seja uma noção de merceário do Dr. Jardim, que não faz a mínima ideia do que é que está a dizer. Mas isto não é para levar a sério, isto vindo do Dr. Jardim não é para levar a sério. É umas coisas que ele ouve, é umas coisas que o Dr. Jardim ouve e pesca aqui e ali entre um whisky e um charuto e depois diz isso assim. Custa-me aceitar como a economia cresce, retirando todos os dias poder de compra às famílias e diminuindo a economia real de uma região que vive com problemas dramáticos em termos empresariais. Eu tenho alguma dificuldade como é que se consegue diminuir o aumento da carga fiscal e o rendimento das famílias, diminuindo o consumo, por sua vez diminui os impostos, por sua vez tem um efeito indireto que é o encerramento de dezenas e dezenas de empresas, não é? Que leva ao aumento da fileira do desemprego e vem este Governo Regional com um regozijo a dizer que está a cumprir o PAEF e ao cumprir o PAEF a economia está a crescer. Como é que pode ser isto? Só quem não vive a economia real, só quem não está dentro dos problemas vividos no dia a dia, dentro das empresas que são dramáticos, porque cada dia que passa é um drama no tecido económico e empresarial, coisa que muitos políticos, infelizmente, não sentem esta dificuldade que é gerir um tecido económico que estava dependente de um setor público que automaticamente, de um momento para o outro,
deixou de fazer qualquer investimento público. Se quer recordar que nós tínhamos um investimento público superior a 600 milhões ano e passamos para uma redução drástica, pouco mais de 70 milhões foram aqueles que foram investidos em 2011 e em 2012. Prevê-se um aumento agora superior de 150 para 170, mas eu não acredito, porque eu não acredito que se consiga ultrapassar um investimento público feito no ano de 2013, que foi este, ou mesmo 2012. Portanto, é uma economia que estava muito dependente do setor público. De um momento para o outro deixou de existir o setor público. Temos uma economia insustentável. Também não fomos capazes, e aí também o Governo não teve a capacidade de criar incentivos e estímulos à economia e também às pequenas e médias empresas para internacionalizar-se, para se modernizar. Os sistemas de incentivos que temos são, quanto a mim, insuficientes. Devíamos ser mais criativos, devíamos ser mais proativos, porque o facto é que essa proatividade não existe, porque temos um Governo que não governa, infelizmente, há muitos anos, e esperamos que este estado de coisas mude. Mas para mudar este estado de coisas é preciso mudar as políticas e, acima de tudo, é preciso mudar os políticos. Os madeirenses têm-se reportado bem, de maneira a dizer, face aos cortes sucessivos que são alguns dos seus orçamentos. Merecem mais castigo. Eu penso que os madeirenses foram, nas últimas eleições autárquicas, demonstraram a insatisfação e deram um cartão vermelho a este Governo. Eu penso que já demonstraram a insatisfação e uma raiva que têm, acima de tudo, por serem governados de um Governo que não sente as dificuldades do dia-a-dia das pequenas e médias empresas e das famílias. Eu penso que essa demonstração, essa revolta, já foi dada nas últimas eleições autárquicas, e espero que essa vontade de mudança continue a existir nas próximas eleições, que espero que sejam tão rápidas que isso aconteça tão rápido como nós esperamos, e que haja eleições antecipadas, até porque não, porque a Madeira não pode continuar até outubro de 2015 a ser governada por um Governo que não tem estratégia, que não tem um plano de desenvolvimento e continua teimosamente a insistir que este plano de ajustamento financeiro está adequado a uma região de longe que é capaz de manter este tal igual austeridade como é imposta por este plano de ajustamento financeiro. Dr. Carlos Pereira, muitas vezes a ideia como se fica com base no discurso que é oficial do governo é que após a saída da troca de Portugal depois já pode entrar nos eixos e as coisas começam a melhorar. Isso é uma ideia completamente errada. Sim, isso é uma esperança pouco plausível, porque, como disse há bocadinho, há aqui um grande problema que Portugal tem que resolver, que é o problema da sua dívida. Nós estamos ancorados numa dívida colossal e essa dívida tem que ter uma solução. E enquanto não houver essa solução, enquanto essa solução não for consistente, e a solução só é consistente quando houver crescimento económico, nós temos um problema grave por resolver e vamos manter este aperto que nós estamos a sentir até hoje. Ou seja, não é possível a saída da Troika e de repente passarmos a viver um paraíso. Nós não passamos de viver um inferno e passamos a viver um paraíso. Ou seja, nós corremos um risco que, se mantivermos políticas desta natureza que este Governo tem vindo a implementar, do Governo da República, políticas de austeridade em cima da austeridade, somar austeridade à austeridade, corremos o risco do crescimento económico ser absolutamente modesto, ou muito modesto, ou mesmo negativo, e isso não retirar Portugal da situação em que está. Porque só há uma forma de nós sairmos da situação em que estamos, é começarmos a crescer a 3, 4, 5%. Se nós não conseguimos fazer isso, não conseguimos nem ter uma solução para a dívida consistente, nem criar emprego, nem, obviamente, dar condições às pessoas e aos portugueses que é aquelas que eles querem. E, portanto, isso é um aspecto fundamental. E sobre isso, muito pouca gente tem falado e tem dado sugestões. E, portanto, essa é a minha opinião. Há um valor mínimo para o crescimento que é considerado o ideal, não é? 3%. Repare, neste momento nós temos que pensar o seguinte, voltando à questão da dívida, que é a questão fundamental. O ideal era que crescemos 15%, 20%, isso era o ideal, não é? Mas isso é algo importante, é algo difícil. Mas há aqui uma questão, importante, e a questão importante é a seguinte: nós temos uma dívida
cujos juros da dívida, se ouvirem nas notícias que têm, sempre que se fala nos juros da dívida portuguesa, ainda andam nos 5%, 5 e tal por cento. Portanto, era desejável que chegasse aos 3, era desejável que chegasse aos 4, 3, etc. Digamos que estes juros da dívida devia de estar na cabeça das pessoas como o limite do crescimento económico. Porquê? Porque se nós temos juros da dívida superiores à percentagem do crescimento da nossa economia, nós temos uma dívida insustentável. Ou seja, nós não conseguimos crescer sequer para pagar a dívida, o serviço da dívida. E isto é que é um problema. Ou seja, se nós pagamos juros a 3%, nós temos que crescer pelo menos a 4%, que é para podermos pagar juros e podemos ter margem de manobra para continuarmos a crescer. E isso é que é algo que as pessoas não têm percebido, é que com crescimentos de 1%, como nós estamos a perspectivar nos próximos 10 anos, porque é isso mais ou menos, fizemos uma perspectiva nos próximos 10 anos, a nossa dívida é completamente insustentável, porque nós estamos a pagar juros de 3% e 4%. Portanto, este é o fundo da questão. E, portanto, isto é um dado muito relevante, que é um dado que na Madeira ainda assume uma dimensão muito superior. E, portanto, nós, no caso da Madeira, vamos ter que passar mesmo por uma reestruturação da dívida, sem dúvida alguma, com um haircut da dívida, ou seja, com um corte da dimensão da dívida, negociada com os credores, a banca e, eventualmente, o governo. Agora, hoje em dia é difícil estar a discutir com os credores que são banca portuguesa, embora haja uma componente que é banca internacional, e aí, se calhar, é mais fácil porque não há perdas para o país, mas esse esforço tem que ser feito, e é preciso que o governo diga: eu estou disponível para fazer esse confronto, coisa que ainda não fez, o governo regional ainda não fez. Mas sobre a Madeira, eu só queria fazer um comentário que me parece muito importante na sequência daquilo que disse o Lino Abreu, para as pessoas terem uma ideia. O que me preocupa neste momento na Madeira é que este percurso que o Governo Regional fez de bom aluno com o Ministro das Finanças e com o Dr. Passos Coelho e o Dr. Portas, esta lógica de ter uma perspectiva mansa do confronto político, porque é uma coisa, um antagonismo face àquilo que o Dr. Jardim nos habituou. O Dr. Jardim passou do reivindicador mor e do permanente contencioso com a República para uma atitude de manso absoluto, e portanto isto é uma coisa que não se percebe. E portanto esta situação pode ter aqui reflexos muito complicados, que é, eu falei naqueles cortes todos dos 640 milhões em média ou 700 milhões em média por ano. A pergunta que se faz é: e depois de 2016? Estes cortes vão se manter? Estes cortes serão permanentes para a economia regional? E se não são permanentes, como é que se financia estes valores que aqui estão e que não temos dinheiro para o financiar? Significa que o Dr. Jardim conseguia ancorar a Madeira e os madeirenses num empobrecimento nunca visto desde 1974? Porque se não houver esta mudança, se os cortes se mantiverem, é de facto isso que vai acontecer. E, portanto, isto foi o trabalhinho do Dr. Jardim. O trabalhinho do Dr. Jardim, depois de ganhar eleições em 2011 e depois de ter falido a Madeira nos últimos anos todos, acabou por ancorar a Madeira num nível de empobrecimento que nunca tivemos, à custa destes cortes. E, portanto, não está claro hoje para mim, e penso que não está claro para ninguém, que estes cortes não estejam na cabeça do PS da Madeira, que sejam para se manter depois de 2015. Se o PSD ganhar eleições, que obviamente eu espero que não vá ganhar, naturalmente. Mas isto é que é de facto a questão de fundo. E essa é uma questão muito importante. Por outro lado, este orçamento regional traz aqui outras coisas que, na sequência desta austeridade, que me preocupa muito. Uma delas tem a ver com o aumento de impostos. Repare que nós hoje, a Madeira, sendo uma região ultraperiférica e estando escrito na Constituição que nós temos direito a uma diferenciação do ponto de vista fiscal, porque estamos no meio do Atlântico e somos ultraperiféricos e do ponto de vista prático temos obstáculos estruturais, nós estamos hoje a pagar impostos face aos açorianos, só para terem uma ideia, face aos açorianos, em média, cada madeirense paga mais 1050 euros de impostos que os açorianos. 1050 euros, ou seja, nós estamos a falar de portugueses que vivem também em ilhas, ainda com uma formação mais arquipelágica do que nós, com muito mais distantes do continente, com muito mais problemas do que nós, e pagam menos 1050 euros de impostos em média por ano do que nós. Ora, isto é de facto o resultado de um falhanço da política económica do Governo Regional, que está aos olhos de todos, mas não só. Os açorianos conseguem hoje ter uma agenda de complementos, quer seja de salariais, quer seja de pensões, quer seja de reforma dos mais velhos, coisa que a Madeira não consegue ter porque está falida, porque o Dr. Jardim faliu e o PSD faliram a Madeira. E portanto não temos capacidade de fazer isto. Tal como não temos capacidade de oferecer às empresas um pacote de incentivos que permita a internacionalização, os fatores de competitividade, enfim, um conjunto de coisas que são indispensáveis para que as empresas estejam mais confortáveis e tenham um ambiente mais competitivo. E isto não acontece porque nós falimos a Madeira, salvo seja, o PSD faliu a Madeira e agora não tem margem de manobra para isto. E neste orçamento regional diz assim, bom, o Dr. Garcês diz, isto agora é bom que a gente está a conseguir e estamos a ser bem-sucedidos, etc. Mas olhamos para o orçamento e vimos parcerias público-privadas, não se mexeu um tostão. Desde que entrou a Troika em Portugal e que assinamos o acordo com o Governo da República, nós já pagamos 200 milhões de euros à via litoral, à via expresso.
quando o Dr. Garcês veio à Comissão de Economia dizer que achava que estávamos a pagar dinheiro a mais para fazer manutenção. Ora, se o Dr. Garcês está lá desde o ano 2000, assinou os contratos, diz que estamos a pagar a mais, porque continuamos a pagar? E são 200 milhões de euros. 200 milhões de euros é muito dinheiro. 200 milhões de euros é basicamente o que nós precisávamos para não termos redução de salários, aumento de impostos, enfim, todas estas questões que nos estão a afetar seriamente a vida do dia-a-dia dos madeirenses. Mas não é só, nós continuamos a ter, por exemplo, as questões dos transportes marítimos por resolver. Ainda hoje discuti-se na Assembleia um debate sobre a política de transportes marítimos, uma política que tem vindo a acrescentar custos às mercadorias da Madeira e à economia da Madeira, que poderia ser resolvida sem gastar um euro que seja, bastante para o efeito tornar a operação portuária com mais operadores, ou então o operador portuário pagar alguma coisa ao Governo Regional. E o Governo Regional não faz nada para isto, nem está inscrito no orçamento nada disto. Ou seja, para resumir, podíamos continuar a falar em algumas destas matérias, mas para resumir, este orçamento é um orçamento que vai a reboque do continente, que vai a reboque do Dr. Passos Coelho e do Dr. Portas, é um orçamento que vai a reboque das ideias que o Dr. Jardim, que o Dr. Garcês e que o Dr. Portas e Passos Coelho engendraram para o país e transformaram isto aqui e transferiram para a Madeira. E, portanto, não é um orçamento de arroz, de coragem, que permite olhar nisto de outra forma. E, portanto, a nossa visão sobre aquilo que se devia fazer na Madeira é muito diferente disto, não tem nada a ver com isto. Nós nunca faríamos o ajustamento da Madeira desta forma como foi feito. E se tivéssemos tido, porque obviamente no estado em que a Madeira estava era preciso pedir apoio nacional e solidariedade nacional. Por um lado, qualquer governo que entrasse, fosse do PS, fosse do CDS, estava muito mais confortável para fazer essa negociação, porque não tinha nenhuma culpa no cartório, coisa que já não acontece com o PSD. É quase pôr o bandido a discutir a solução, quer dizer, é uma coisa que não entra na cabeça de ninguém. E, portanto, esse é um dos grandes problemas também da Madeira, é que temos o bandido a discutir a solução para resolver o problema da Madeira. Ora, isto obviamente perde credibilidade e isto é muito complicado. E, portanto, eu diria que qualquer governo que tivesse hoje na região autónoma da Madeira, que não o PSD Madeira, estava em melhores condições de discutir com Lisboa e bater o pé a Lisboa, como dizia há bocado e muito bem, no sentido de encontrarmos o nosso próprio caminho. O que o PSD resolveu fazer foi, entregou tudo e disse, bom, eu agora para me safar e para me manter-me no poder tenho que fazer o que eles querem, e isto obviamente é uma má política para nós. Dr. Coordenador, e faço esta pergunta para ambos para terminarmos este debate. Tendo em conta as perspectivas que já aqui se discutiram e aquilo que se afigura que vamos apanhar no futuro, os madeirenses e os portugueses em geral bem podem se preparar para continuar a apertar o cinto nos próximos anos? Não tenho dúvidas, analisando o Orçamento de Estado, que é um anunciado a redução da despesa em 3,8 mil milhões e dessa redução da despesa 85% é feita com os pensionistas e com a função pública, retirando cada vez mais poder de compra. Na Madeira também igual. Quando temos na Madeira um orçamento, quando diz o secretário-geral que é um orçamento de consolidação orçamental, e quando nós reparamos e analisamos, temos um saldo deficitário corrente de 56 milhões de euros, um saldo global corrente, um déficit corrente orçamental consolidado de 280 milhões de euros, onde inclui aqui 145 milhões de euros só de juros. Quando olhamos para estes números, logicamente que vamos ter um ano de 2012, um ano de 2014, infelizmente, com mais austeridade. Devia de ser um ano de começarmos a ter umas novas políticas, um novo ciclo, um ano de esperança. Continuamos a ter um ano ruinoso para a economia, com orçamentos destes, tanto a nível do país como a nível da região. Portanto, com estes números que acabei de dizer, muito dificilmente vamos ter a retoma que era esperada, que era prevista em 2014 e que infelizmente só passados 2015, possivelmente em 2016, começamos a ter alguma mudança, algum crescimento. Bom, eu queria dizer que não há milagres sobre esta matéria e eu também gostava de sublinhar que é bom que não se tente reescrever a história sobre este capítulo negro da história da Madeira, porque nós só estamos na situação em que estamos porque houve um partido que durante 39 anos ou 38 anos esteve a governar a Madeira e nos últimos 12 anos, sobretudo, conduzia a Madeira para a falência absoluta. E isto é a situação da Madeira. Ou seja, nós hoje estamos perante um plano de ajustamento económico e financeiro porque houve uma necessidade de o fazer porque o Governo Regional faliu a Madeira.
e era preciso salvar a região do ponto de vista de liquidez, digamos assim, que não existia. Porque se nós compararmos o que se passou com os Açores, e é possível comparar porque temos uma região autónoma com a mesma população, nas mesmas condições, percebemos que a política foi mais moderada, menos exuberante, menos megalómana, mas as pessoas vivem melhor. Hoje têm uma condição mais estável, estão a superar mais as crises e é possível ter políticas de contraciclo face àquilo que se está a passar nos Açores. Coisa que a Madeira já não pode ter porque escutou essas possibilidades pela crise que teve. E, portanto, o que nós estamos hoje a dizer é que nós também não temos uma varinha mágica para a dimensão do problema que foi criado. A dimensão do problema que o PSD criou é, de facto, muito grande e não há varinhas mágicas nem panaceias que se resolvem de um dia para o outro. Agora, o que nós também achamos, e o PS acha, é que este não é o caminho certo. Este caminho que está a ser desenhado é um caminho, como disse, a reboque de Lisboa, a reboque de políticas absolutamente irracionais para aquilo que tem que acontecer e que na Madeira tem um peso ainda maior do que teve no plano nacional. E, portanto, isto não pode acontecer assim. E, portanto, nesta perspectiva, o que o Governo tem vindo a fazer é reforçar a austeridade e, como disse bem, manter o apertar o cinto das pessoas e esquecer um aspecto fundamental, é que a Madeira precisa de um mercado interno, e o mercado interno são as pessoas e são as empresas. Essas precisam consumir e as empresas precisam investir, e para isso é preciso criar condições para que nós possamos, de alguma forma, se desenvolver. E eu acho, de uma incompetência atroz, não perceber que uma região com 250 mil habitantes e com uma massa crítica interessante em alguns setores, não em todos, porque nós temos muitas fragilidades, mas em alguns setores, como no turismo, etc., não foi capaz de implementar um plano de crescimento económico que permitisse contrabalançar isto tudo. E isto é que demonstra tudo e demonstra a descredibilização deste Governo e a incompetência deste Governo. Mas era